Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Em Geografia, nós estamos analisando a situação de alguns países da América Latina. Nós já vimos que, em relação a outros lugares do planeta, a América Latina, especialmente nos anos 90, passou por um período de dificuldades. Hoje a gente vai falar sobre um desses países latino-americanos, que é Cuba. E para isso eu vou usar aqui um trecho do livro didático para a gente entender melhor sobre esse assunto. Vai aparecer na tela para vocês aí. As páginas correspondentes a esse trecho do livro de Geografia, falando sobre Cuba. Cuba é uma ilha pequena que fica lá no Caribe. Então, o tema desse trecho que a gente vai analisar é esse aqui, ó. Retrato de uma ilha perdida no Mar do Caribe. Tá certo? Então, no cenário de generalização de regimes democráticos liberais, nós tivemos a exceção de Cuba, uma pequena ilha caribenha, que é um modelo remanescente de regimes não democráticos. Por muito tempo, lá em Cuba, houve um governante chamado Fidel Castro. Fidel Castro passou muitos e muitos anos no poder, lá de Cuba. Ele passou 40 anos no poder, muito tempo no poder lá de Cuba, Fidel Castro. Na capital, que é a Havana, haviam contradições na capital da ilha de Cuba. Como assim, contradições? Bom, aqui cita que há automóveis modernos e, ao mesmo tempo, ao lado deles, antigos calhambeques, ou seja, carros antigos, carros ultrapassados. Contradição, né? Mostrando assim que dentro de Cuba há riquezas e há pobreza, né? Para falar a verdade. A deterioração econômica de Cuba se dá em grande parte por causa do colapso da União Soviética, que era a principal fonte de ajuda financeira externa que o país dispunha. A União Soviética ela acabou em 1991. Vocês lembram que ela seguia o socialismo, né? E Cuba também, até hoje se diz socialista. E todos os anos ela recebia subsídios da União Soviética. Quando a União Soviética deixou de existir, Cuba deixou de receber. E aí começou a passar por dificuldades financeiras. Tá aqui, ó. Nos anos 90, Cuba deixou de receber subsídio na ordem de 4 a 6 bilhões de dólares por ano, tá vendo? Olha, para uma ilha como Cuba, isso aqui é muito dinheiro. Então, se deixar de receber isso daqui de uma hora para outra, com certeza pode causar problemas financeiros, realmente, dificuldades. Em anos recentes, o governo passou a intensificar o turismo como forma de aumentar o fluxo de dólares para a economia cubana. Então, por ser uma ilha caribenha, muito bonita, né, ter belezas naturais e atratividades, assim, para as pessoas, né, belas paisagens, o turismo é uma boa saída para trazer pessoas para movimentar o dinheiro da cidade de Cuba, ou, aliás, do país, né? Cidade não, cidade é Havana, né? Que é a capital. Turismo é uma atividade muito boa para a ilha de Cuba, para o país. Mas outro fator que explica as dificuldades financeiras por que passa a ilha de Cuba. Um embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, que que se intensificou a partir dos anos 90. Embargo econômico, ou seja, os Estados Unidos não tem comércio com Cuba, não compra de Cuba, não vende para Cuba, então é um embargo econômico. E isso nós sabemos que pode causar dificuldades, tendo em vista que o país mais importante economicamente hoje é os Estados Unidos. Então Cuba ficou isolada, porque não tinha comércio com os Estados Unidos, e nem com parceiros comerciais dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos fez isso, né? Ó, Cuba, não faça comércio com ela não, se fizer comércio com Cuba, eu também não faço não, com vocês. Aí os coleguinhas, vamos dizer assim, né, dos Estados Unidos não quiseram perder essa amizade e acabaram deixando também Cuba isolada. Ela não conseguia vender, principalmente a cana-de-açúcar, que é o principal produto de exportação, de venda de lá,
e nem comprar produtos industrializados. Então, esses dois fatores contribuíram para deixar Cuba numa dificuldade financeira razoável, né? A queda da União Soviética, que dava dinheiro para ela, e o embargo dos Estados Unidos, onde a Cuba não tinha como fazer comércio com os Estados Unidos nem com os parceiros comerciais dos Estados Unidos da América também. Então, o turismo veio a ser uma atividade econômica que ajudou Cuba a sair mais dessa situação difícil. Então, o que Cuba fez? Protagonizou uma abertura econômica com a instalação do turismo de massa, tendo em parceria grandes empresas internacionais. Apesar do governo ter um controle grande da economia e a vida política no país, o turismo ocasionou uma acentuada desigualdade em um regime que se orgulhava das conquistas para todos os cidadãos indistintamente. Então, muitas pessoas vão trabalhar na área de turismo, né? De um lado temos os trabalhadores convencionais, de áreas convencionais, e do outro os do setor do turismo. E para assegurar a entrada de divisas e garantir recursos para as outras áreas, criou-se uma nova moeda, o CUC, usada pelos turistas, e com valor mais próximo do euro, que é a moeda lá da Europa, os países que compõem a União Europeia, né? E também tem o peso cubano, que tem um valor muito menor, 24 vezes menos aproximadamente que o CUC, usado pelos cubanos de maneira geral. Então lá, duas moedas. Para a questão do turismo, o CUC, que tem um valor próximo do euro. A outra, que é o peso cubano, é um valor menor e é usada pelas pessoas de maneira geral, que não estão associadas com o turismo. Outra coisa, entre os problemas que Cuba precisa enfrentar é o fato do país ter um regime de partido único. Não é como o Brasil, onde há vários partidos, né, disputando o poder. Lá é só um. Ele exerce censura e repressão à dissidência de forma contundente e mantém uma economia centralizada, comandada por burocratas que detêm o poder de decisão sobre a produção, pesquisa, distribuição, entre outras coisas. Esses problemas atingem a alma do sistema, a autonomia política da sociedade, que é um meio para decidir o destino da coletividade, a eficiência econômica, que coloca em risco a própria sociedade. Então não é um país democrático como o Brasil, por exemplo, é. Lá a sociedade está à mercê das decisões do partido único, partido lá socialista que está no poder. Eles simplesmente têm que baixar a cabeça para ele. Certo? Então, alguns desdobramentos dessa situação. Há uma classe dirigente privilegiada, com forte centralismo nas decisões, a questão da produção, que inibe as iniciativas individuais. Então, as pessoas não têm muita liberdade individual por causa dessa classe dirigente, que é bastante opressora, né? Vamos dizer assim. Inibe iniciativas individuais dentro das empresas estatais, com as iniciativas dos cidadãos que queiram abrir os seus próprios negócios. Então, aqui no Brasil é facilitado, as pessoas podem abrir os seus negócios, sem muita burocracia, muita dificuldade. Mas lá não, lá é difícil, por causa da atuação desses dirigentes privilegiados. Embora nos últimos anos tenha surgido empresas familiares, como restaurantes, denominados paladares, a economia socialista cubana não prima pela eficácia produtiva. Os trabalhadores sentem-se pouco estimados ou estimulados com os baixos salários e a necessidade de acumular funções também, para poder ter um dinheirinho a mais, né? Em vez de trabalhar em uma função só, tem que ter várias funções, mais de um emprego, né? Tem médicos e professores de excelente formação e outras atividades nas horas vagas para ganhar um dinheiro extra. Porque no Brasil, às vezes, não é necessário. Às vezes você encontra professores com 2 vínculos, né? Mas são só professores. Não precisa ser médico e outra coisa. É mais difícil, porque o salário normalmente é o suficiente, né? Lá é quase uma necessidade, para dizer a verdade. O grande interesse é nas áreas de atendimento ao turista. Então, o turismo lá é realmente a prioridade da ilha. Graças à possibilidade de acesso ao CUC, dinheiro cubano ligado ao setor do turismo. A dependência de recursos gerados externamente e parte da economia da ilha é movimentada pelo dinheiro que os exilados cubanos nos Estados Unidos enviam para os
familiares. Tá vendo? Então, há algumas pessoas de Cuba que foram exiladas nos Estados Unidos que mandam dinheiro para os seus familiares. E aí essas pessoas ficam dependentes desses recursos gerados externamente. Então, essa é a situação lá de Cuba. Aqui no Brasil, nós temos um país que, do ponto de vista econômico, é uma potência econômica. Do ponto de vista social, tem muita coisa a melhorar. Mas, lembre-se, há lugares que são piores em alguns aspectos, né? Veja que lá em Cuba há muitas dificuldades. A gente pode ficar contente por nós estarmos em um país onde nós temos uma boa liberdade de expressão, nós podemos, se quiser começar uma empresa, começa, e não precisa se preocupar tanto com essas dificuldades aí. Com relação ao governo, não há muita opressão, né? Há mais corrupção do que opressão, na verdade. Historicamente falando aqui no nosso país. Muito bem, então espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida é só me perguntar. Aí nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre esses assuntos da América Latina, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau.